Ao olhar para a derrota rápida da Polônia em 1939, muitos acreditaram que tudo havia terminado ali, que o exército polonês fora esmagado, dissolvido, apagado do mapa junto com o país. Mas essa impressão confortável esconde uma das histórias mais persistentes da guerra, porque, enquanto fronteiras desapareciam e governos eram forçados ao exílio, os soldados poloneses continuavam lutando, sem território, sem garantia de retorno, sem certeza de vitória, na terra e no mar, espalhados por continentes inteiros, movidos não por ordens de um Estado intacto, mas por uma decisão coletiva: não se render. Essa é a história de um exército que perdeu o país, mas não abandonou a guerra. Quando a invasão alemã começou, seguida dias depois pelo avanço soviético, a situação militar da Polônia tornou-se insustentável em termos convencionais. Cercada, superada em número e tecnologia, atacada por dois lados, a derrota territorial era inevitável. Mas a derrota estratégica, no sentido mais profundo, nunca foi aceita. Desde os primeiros dias, oficiais e soldados compreenderam que a luta não terminaria com a ocupação. O objetivo imediato deixou de ser defender cada palmo de terra e passou a ser preservar homens, experiência e continuidade. Retirar-se, atravessar fronteiras, reorganizar-se, sobreviver para continuar. Milhares de soldados poloneses conseguiram escapar pelo sul, atravessando a Romênia e a Hungria, muitas vezes desarmados, exaustos, perseguidos. Não fugiam para casa, fugiam para a guerra. Sabiam que, enquanto estivessem vivos e organizados, a Polônia ainda existia de alguma forma. Na França, rapidamente começaram a se formar unidades polonesas, integradas ao esforço aliado, mas mantendo identidade própria. Não eram mercenários nem refugiados armados. Eram um exército sem território, mas com comando, disciplina e propósito. Quando a França caiu, muitos imaginaram que aquele seria o fim definitivo. Outra derrota, outro deslocamento. Mas, mais uma vez, os poloneses se adaptaram. A evacuação para o Reino Unido permitiu a continuidade de forças terrestres, navais e, de forma especialmente simbólica, aéreas. Nos céus britânicos, pilotos poloneses tornaram-se protagonistas da Batalha da Grã-Bretanha. Voavam em aviões estrangeiros, sob comando estrangeiro, mas com uma motivação singular. Para eles, cada missão não era apenas defesa britânica, era vingança, memória e afirmação de existência. Esses pilotos carregavam uma urgência que muitos aliados não compreendiam totalmente. Já haviam visto suas cidades destruídas, suas famílias presas ou mortas, seu país dividido entre dois regimes hostis. Não lutavam por abstrações geopolíticas, lutavam porque não tinham mais para onde recuar. E isso se refletia em desempenho. Apesar de barreiras linguísticas, desconfiança inicial e diferenças de treinamento, rapidamente se tornaram alguns dos mais eficazes combatentes do conflito aéreo. O céu tornou-se um dos lugares onde a Polônia continuava viva. No mar, a situação era semelhante. Navios poloneses que haviam escapado no início da guerra passaram a operar ao lado da Marinha Britânica. Escoltavam comboios, enfrentavam submarinos, cruzavam oceanos sem bandeira nacional reconhecida, mas com uma identidade clara. Cada travessia era um lembrete de que a ocupação do território não havia eliminado a capacidade de combate. O exército polonês não estava concentrado em um único fronte. Estava espalhado, fragmentado, mas persistente. Enquanto isso, em terra, unidades polonesas continuavam a ser formadas, treinadas e empregadas em diferentes frentes. No norte da África, no Oriente Médio, na Itália, soldados poloneses participaram de campanhas decisivas. Em Monte Cassino, por exemplo, a bandeira polonesa foi hasteada sobre uma posição que resistira a múltiplos ataques aliados. Aquela vitória não significava apenas avanço militar, simbolizava algo mais profundo. Um país inexistente no mapa ainda era capaz de conquistar posições estratégicas na guerra que decidiria o futuro da Europa. O paradoxo mais era que a guerra avançava, mais claro ficava que o exército polonês era um dos poucos que lutava sem a perspectiva imediata de libertação nacional. Outros aliados defendiam ou reconquistavam territórios próprios. Os poloneses lutavam sabendo que, mesmo com a vitória final, o destino da Polônia estava sendo negociado longe deles. Ainda assim, continuaram.
não por ingenuidade, mas por uma compreensão amarga. Parar de lutar significaria aceitar o apagamento completo. Essa determinação criou uma cultura específica dentro dessas forças. Não se falava em rendição como opção, falava-se em continuidade. Cada derrota era tratada como deslocamento, cada retirada como preparação para o próximo combate. O exército polonês transformou a ausência de país em uma condição permanente de luta. Não defendiam fronteiras. Defendiam a ideia de que a Polônia não poderia ser eliminada apenas por ocupação. Essa primeira fase da história revela algo fundamental. A Guerra da Polônia não terminou em setembro de 1939. Ela apenas mudou de forma, mudou de geografia, mudou de uniforme, mas continuou, conduzida por homens que se recusaram a aceitar que a perda do território significava o fim da resistência. E, à medida que a guerra se tornava global, esse exército sem pátria passaria a desempenhar um papel cada vez mais decisivo não apenas no campo de batalha, mas na própria definição do que significa lutar por um país que ainda não pode voltar a existir. Com o prolongamento da guerra, o exército polonês no exílio deixou de ser apenas uma força de sobreviventes e passou a se tornar uma engrenagem essencial do esforço aliado, não porque fosse numericamente dominante, mas porque carregava algo raro, experiência precoce de combate contra a Alemanha, e uma motivação que não dependia de promessas políticas. Cada soldado polonês sabia exatamente o que estava em jogo. Não lutava para manter um status quo, mas para reverter uma catástrofe já consumada. Isso moldou a forma como essas tropas atuavam e como eram percebidas, às vezes admiradas, às vezes vistas com desconforto. Nas forças terrestres, essa realidade ficou clara nas campanhas do Oriente Médio e da Itália. Unidades polonesas foram deslocadas para regiões distantes de sua terra natal, combatendo em desertos, montanhas e cidades que nada tinham a ver com Varsóvia, Cracóvia ou Lviv. Ainda assim, cada avanço era encarado como parte de uma mesma guerra. Não havia frentes secundárias para quem já perdera tudo. A batalha decisiva podia acontecer em qualquer lugar, desde que enfraquecesse o inimigo que ocupava a Polônia. A campanha da Itália exemplificou isso de forma dramática. Monte Cassino tornou-se um símbolo não apenas pela dificuldade militar, mas pelo significado psicológico. Para os aliados, era uma posição estratégica. Para os poloneses, era também uma prova. Depois de sucessivas tentativas fracassadas de outras tropas, coube ao corpo polonês lançar o ataque final. As perdas foram enormes. O terreno era brutal, mas, quando a posição caiu, a imagem da bandeira branca e vermelha tremulando entre ruínas correu o mundo. Um país que oficialmente não existia acabara de conquistar uma das vitórias mais emblemáticas da guerra no fronte europeu. Essa vitória, no entanto, carregava uma ironia amarga. Enquanto soldados poloneses morriam na Itália, decisões sobre o futuro da Polônia eram discutidas em conferências diplomáticas das quais eles não participavam. Yalta e Teherã aproximavam-se como sombras inevitáveis. Muitos combatentes tinham consciência disso. Sabiam que lutar ao lado dos aliados não garantia que seriam recompensados com a restauração plena de sua soberania. Mesmo assim, continuaram, não por ilusão, mas por coerência. Abandonar a luta significaria aceitar que a invasão de 1939 havia sido definitiva. No ar, a situação seguia a mesma lógica. Após a Batalha da Grã-Bretanha, pilotos poloneses continuaram participando de missões ofensivas sobre a Europa ocupada. Bombardeios, escoltas, ataques a alvos estratégicos. Cada voo sobre território inimigo era, para eles, um sobrevoo simbólico da própria Polônia ocupada. Muitos descreviam essas missões não apenas como operações militares, mas como retornos temporários a uma pátria proibida. Mesmo que vistos apenas de cima, rios, cidades e campos tinham nomes familiares. A taxa de perdas entre aviadores poloneses foi alta. A intensidade das missões, combinada com a disposição de assumir riscos extremos, cobrava seu preço. Ainda assim, a reposição de pilotos continuava. Jovens que haviam escapado da ocupação ou treinado no exterior, assumiam rapidamente posições de combate. O ciclo era implacável, mas havia uma lógica interna clara. Enquanto houvesse pilotos dispostos a voar, a Polônia continuaria presente nos céus da guerra.
No mar, a marinha polonesa manteve um papel constante e silencioso. Escoltar comboios não rendia manchetes, mas era vital. Cada navio protegido significava suprimentos chegando, tropas sobrevivendo, frentes se mantendo ativas. Os marinheiros poloneses operavam em condições extremas, enfrentando o Atlântico Norte, submarinos alemães e a sensação constante de invisibilidade. Poucos sabiam seus nomes, poucos reconheciam sua origem, mas eles continuavam, noite após noite, travessia após travessia. Essa dispersão geográfica criou um fenômeno único. O exército polonês não estava concentrado em um único teatro de operações. Estava em toda parte. Onde houvesse combate significativo contra o eixo, havia a possibilidade de encontrar poloneses. Essa ubiquidade reforçava uma identidade peculiar. Não eram apenas aliados. Eram testemunhas ambulantes do que significava perder um país e ainda assim insistir em lutar. Ao mesmo tempo, essa condição gerava tensões. Em alguns contextos, a determinação polonesa era vista como excessiva em negociações futuras, equilíbrios pós-guerra e zonas de influência. Os poloneses pensavam em retorno, em reparação, em justiça histórica. Essa diferença de perspectiva nem sempre era bem recebida, mas também não era negociável. Internamente, o exército polonês desenvolveu uma ética própria. A ideia de rendição simplesmente não fazia parte do vocabulário. Não porque acreditassem em vitória fácil, mas porque já haviam vivido o pior cenário possível. Perder novamente não era uma ameaça abstrata, já tinha acontecido. Isso libertava esses soldados de certos cálculos. Quando tudo já foi perdido, resta apenas lutar. Essa segunda fase da história deixa claro que o exército polonês não foi apenas um coadjuvante da guerra. Foi uma força moldada pela perda total e, justamente por isso, dotada de uma persistência rara. Lutou não porque tinha garantias, mas porque desistir significaria aceitar que a ocupação definisse o fim de sua existência. E essa aceitação nunca aconteceu. Com o avançar do conflito, a luta polonesa passou a assumir uma dimensão ainda mais complexa, porque não se limitava aos campos de batalha visíveis. Enquanto os soldados combatiam no exterior, dentro da própria Polônia ocupada, formava-se uma das mais extensas e organizadas redes de resistência da Europa. O chamado Estado Secreto polonês não era apenas um movimento armado, mas uma estrutura paralela completa, com tribunais clandestinos, educação ilegal, imprensa subterrânea e um comando militar que respondia ao governo no exílio. A nação derrotada em 1939 continuava funcionando, invisível, sob os olhos do ocupante. O Exército da Pátria, braço armado dessa estrutura, conduzia sabotagens, coleta de inteligência e operações de guerrilha em escala impressionante. Informações cruciais sobre movimentos alemães, produção de armamentos e até sobre os campos de extermínio foram reunidas por poloneses e repassadas aos aliados. Muitos desses relatórios foram recebidos com ceticismo inicial. A dimensão do horror descrito parecia exagerada demais para ser real. Mais uma vez, os poloneses viam sua experiência direta ser questionada por quem observava de longe. A resistência não se apoiava em ilusões de vitória rápida. Cada ação era calculada dentro de um equilíbrio brutal entre causar danos ao ocupante e evitar represálias em massa contra civis. Ainda assim, o custo humano foi imenso. Prisões, execuções públicas, deportações e destruição sistemática de comunidades inteiras tornaram-se parte do cotidiano. Persistir nessas condições exigia mais do que coragem militar. Exigia uma convicção profunda de que a rendição moral seria pior do que qualquer derrota física. Esse espírito atingiu seu ponto mais dramático na Revolta de Varsóvia, em 1944. Quando o levante começou, não foi por ingenuidade ou desespero cego, mas por um cálculo político e histórico: libertar a capital antes da chegada do Exército Vermelho, reafirmando a soberania polonesa diante de um novo ocupante potencial. Durante semanas, combatentes mal armados enfrentaram uma máquina de guerra superior, rua por rua, prédio por prédio. A cidade foi transformada em preço devastador. O fracasso militar da revolta não apagou seu significado. Pelo contrário, cristalizou a essência da experiência polonesa na guerra. Lutar mesmo quando as probabilidades são mínimas. Escolher a ação em vez da submissão. Para muitos observadores externos, Varsóvia foi um erro trágico.
Para os poloneses, foi uma afirmação final de que sua história não seria escrita apenas por forças externas. Mesmo derrotados, recusaram-se a ser passivos. Enquanto isso, no exterior, os soldados poloneses acompanhavam esses acontecimentos com uma mistura de orgulho e angústia. Sabiam que seus compatriotas estavam morrendo sem o apoio que esperavam. Sabiam também que a política internacional seguia caminhos que ignoravam esses sacrifícios. Ainda assim, não houve deserções em massa, nem colapso moral. A notícia da destruição de Varsóvia não levou à desistência, mas ao endurecimento da determinação. Esse paradoxo define a terceira camada da luta polonesa. Quanto mais evidente se tornava a traição diplomática, mais firme se tornava o compromisso militar. Muitos soldados passaram a lutar não apenas contra o inimigo imediato, mas contra o esquecimento futuro. Havia a consciência de que, se a Polônia fosse novamente silenciada no pós-guerra, restaria ao menos o registro de que ela resistiu em todas as frentes possíveis. A cooperação com os aliados, nesse estágio, tornava-se cada vez mais funcional e cada vez menos ilusória. Os poloneses cumpriam missões, tomavam posições, protegiam rotas, mas já não alimentavam expectativas ingênuas sobre recompensas políticas. Lutavam porque essa era a única forma de manter a continuidade histórica do Estado polonês, mesmo que ele existisse apenas na memória, na diáspora e na resistência. O exército que nunca se rendeu começava a compreender que sua maior batalha talvez não fosse vencida no campo militar. Seria travada no campo da narrativa, da legitimidade e da memória. Cada combate, cada morte, cada vitória parcial servia como prova de que a Polônia não havia desaparecido em 1939. Continuava viva, armada e consciente de si. Essa fase da guerra revelou algo essencial. A rendição não é apenas um ato formal, é uma decisão interna. E essa decisão nunca foi tomada, nem nas florestas ocupadas, nem nos céus da Europa, nem nas praias, desertos ou montanhas distantes. A Polônia lutava fragmentada geograficamente, mas unificada por uma recusa absoluta em aceitar que sua história tivesse terminado. Quando a guerra começou a se aproximar do fim, muitos soldados poloneses perceberam que a vitória militar sobre a Alemanha não significaria, necessariamente, a libertação pela qual haviam lutado. À medida que os exércitos aliados avançavam e os acordos políticos tomavam forma, tornava-se claro que o futuro da Polônia estava sendo decidido longe do campo de batalha. Ainda assim, isso não levou à desmobilização moral. Pelo contrário, houve uma compreensão amarga de que o sentido da luta polonesa nunca esteve limitado ao resultado imediato da guerra, mas à preservação de uma linha contínua de resistência. Unidades polonesas continuaram combatendo até os últimos dias do conflito, da Itália ao norte da Europa. Em Monte Cassino, a bandeira polonesa hasteada entre as ruínas tornou-se símbolo não apenas de uma vitória tática, mas de uma presença que ninguém conseguirá apagar. Não era apenas uma colina conquistada, era uma afirmação silenciosa de existência nacional em um momento em que o mapa político começava, mais uma vez, a ser redesenhado sem consulta aos que haviam sangrado. Quando a Alemanha se rendeu, muitos soldados poloneses no Ocidente enfrentaram uma escolha impossível. Voltar a um país agora sob controle soviético, onde antigos combatentes da resistência eram perseguidos, presos ou executados, ou permanecer no exílio, aceitando que talvez nunca mais vissem sua terra natal. Para milhares, a guerra não terminou em 1945. Ela apenas mudou de forma. A vitória trouxe libertação para muitos povos, mas para a Polônia trouxe um novo tipo de silêncio imposto. Mesmo assim, não houve capitulação simbólica. O exército polonês no exílio manteve suas estruturas, seus símbolos e sua memória. Associações de veteranos, arquivos, publicações e redes comunitárias tornaram-se extensões da luta iniciada em 1939. A recusa em se render passou a existir no plano da identidade. A Polônia continuava viva onde quer que seus soldados estivessem, mesmo sem fronteiras reconhecidas.
Dentro do país, a resistência armada contra o novo regime prolongou-se por anos. Os chamados soldados amaldiçoados recusaram-se a aceitar a imposição de um sistema que consideravam apenas mais uma ocupação. Isolados, perseguidos e frequentemente esquecidos, continuaram lutando em condições quase impossíveis. Para eles, a guerra não havia sido uma sucessão de alianças, mas uma única linha contínua de defesa da soberania. Não havia vitória clara à vista, apenas a recusa em aceitar a derrota como algo legítimo. Com o passar das décadas, a narrativa dominante da guerra simplificou essa experiência. Falou-se em libertação, em reconstrução, em novos começos. Mas para a memória polonesa, havia uma camada mais profunda. A de um país que lutou no ar, na terra e no mar, não por glória ou conquista, mas por sobrevivência histórica. Um exército disperso, fragmentado e muitas vezes abandonado, que nunca assinou um ato de rendição porque nunca aceitou que sua existência pudesse ser negociada. O verdadeiro significado dessa luta não está apenas nas batalhas vencidas ou perdidas, mas na coerência moral mantida ao longo do tempo. A Polônia entrou na guerra sem ilusões e saiu dela sem concessões internas. Pode ter perdido o controle imediato sobre seu destino político, mas preservou algo mais duradouro. A prova de que resistiu em todas as frentes possíveis, mesmo quando a vitória não lhe pertenceria. Hoje, ao revisitar essa história, torna-se claro que o exército polonês que nunca se rendeu não foi apenas uma força militar. Foi uma declaração prolongada de identidade. Uma resposta contínua à ideia de que estados pequenos devem aceitar seu desaparecimento como inevitável. Eles lutaram no céu, no solo e no mar, mas, acima de tudo, lutaram contra o esquecimento. E talvez seja esse o legado mais duradouro. A guerra terminou, os acordos foram assinados, os exércitos se dissolveram, mas a decisão tomada em 1939 permaneceu intacta. Não se render não significava vencer a qualquer custo, significava existir, resistir e lembrar. Mesmo quando o mundo seguiu em frente, a história polonesa manteve essa linha ininterrupta de recusa. Um exército pode ser derrotado, uma nação pode ser ocupada, mas a rendição, aquela definitiva, nunca aconteceu.